velho Lau, como era conhecido no pelotão, nunca venceu a volta ao serviço do Benfica, mas teve uma longa carreira no clube e foi um dos mais notáveis ciclistas nacionais, um benfiquista apaixonado e um exemplo de raça. Esse Lau, lembro-me quando ele começou a correr, eu fiz algumas corridas com ele, e ele depois superou as minhas expectativas, que ele quando começou a correr era um ciclista vulgar, não era aquele ciclista logo assim a dar nas vistas. O Venceslau era um ciclista combativo, muito combativo, e tinha um espírito de sacrifício que era uma coisa impressionante. Ele vencia as dificuldades e enfrentava as dificuldades com uma garra, com um empenho. Não era normal, não era uma coisa que se visse assim em muitos corredores. O Venceslau teve momentos de luta aberta, designadamente, por exemplo, com o Marco Chagas, em que, com uma diferença de idade já razoavelmente considerável, o Venceslau Fernandes nunca virou a cara à luta. É um ciclista absolutamente extraordinário, ultrapassando todas as dificuldades que se lhe colocavam, todo o infortúnio, todas as quedas, os acidentes que teve, os momentos maus por que passou, e foi sempre capaz de vencer. Foi o tipo mais chato que eu apanhei em toda a minha vida, porque ele era duro de roer, sendo um corredor com umas características físicas relativamente limitadas. Quando nós olhávamos para ele, assim, o pessoal é lento, o pessoal demora muito a arrancar. Pois é, mas depois de arrancar e depois de se apanhar, principalmente a subir, era muito complicado de aguentar. Quase tudo mudou ao longo de mais de um século de ciclismo. Estradas, alimentação, assistência técnica, equipamento, processos de treino. A própria bicicleta, sistema nervoso da modalidade, tem hoje pouco ou nada a ver com a sua ilustre antepassada. Esta foi efetivamente uma das bicicletas que correu no pelotão da equipa do Benfica. Neste caso é a bicicleta do atleta Pradera, está bastante usada. Esta bicicleta fez, obviamente, mais do que uma volta a Portugal, acabou por ser a sua bicicleta de treinos também durante algum tempo, e portanto esta é a real bicicleta que foi utilizada. Esta bicicleta não tem praticamente nada do que as bicicletas antigamente tinham. A evolução neste campo foi gigante, foi uma evolução muito grande. Posso começar pelo chassi, que nos anos 30 seria de aço, passou a ser cromoly, passou pelo alumínio, e atualmente já só se usam em bicicletas topo de gama e um pouco por todo o pelotão profissional mundial, bicicletas com o quadro feito em fibra de carbono. Normalmente são bicicletas, obviamente, com um preço elevado, mas que oferecem a melhor relação peso e ao fim e ao cabo, eficiência. O que se procura nestas bicicletas é eficiência, não só uma bicicleta leve, mas uma bicicleta que permita ao atleta o melhor aproveitamento da sua energia. A diferença mais evidente está na dieta. Se em 1900 a nave a pedal rondava os 11 quilos, hoje apresenta uma silhueta bem mais elegante. Quando a gente pegava numa bicicleta antigamente, a gente pegava com os dois mãos e tínhamos que levantar a bicicleta, e se calhar a gente sentia uma grande dificuldade para levantar a bicicleta. Nos dias de hoje, a gente se pegar bem equilibrada na bicicleta, com um dedo levantamos uma bicicleta sem a mínima dificuldade. Eu costumo dizer que uma criança de 4, 5 anos levanta uma bicicleta dos dias de hoje, e isto é a grande evolução. Atualmente as bicicletas e a tecnologia por trás da construção de bicicleta de topo é de tal forma elevada que a UCI, a União Ciclista Internacional, criou um patamar e existe um limite de peso. Portanto, um atleta não pode correr com uma bicicleta abaixo dos 6,8 kg. Portanto, isso só por si já é dizer qualquer coisa, não é? Significa que nós conseguimos construir bicicletas abaixo disso e para a competição não as podemos utilizar. Isto não significa que hoje as bicicletas façam os ciclistas. Os ciclistas são aquilo que eles próprios forem, não é o que é o equipamento. Se cada um de nós for colocado numa bicicleta daquelas, não fazemos o que eles fazem. Com o desmantelamento de muitas empresas no pós-25 de Abril e estando o ciclismo sempre dependente de financiadores e patrocínios, a prática conheceu anos difíceis. Benfica e Sporting fecham as secções e as camisolas vermelhas e verdes deixaram de percorrer o sistema nervoso das estradas nacionais.
A modalidade soube reinventar-se e sobreviver orgulhosamente, mas lamentava a ausência dos seus clubes mais emblemáticos. Até que chegamos ao ano de 1999 e, de repente, a multidão volta a distinguir no meio do pelotão o vermelho garrido das camisolas do Benfica. O ciclismo regressou ao Benfica porque apostava-se na grande popularidade que o ciclismo ainda tem. E daí porque não um clube como o Benfica, tão eclético, não ter, que tem na sua gênese o ciclismo, porque é que não tem hoje em dia o ciclismo? Terá sido esse o pensamento de então. E o que é certo é que o ciclismo veio e regressou bem, e tivemos a vitória de David Plaza, que deixou os benfiquistas num estado de euforia, que foi um regresso vitorioso. A volta de 99 seria disputada até o último minuto. David Plaza viria a superiorizar-se ao chefe de fila Melchior Mauri e ao rival Vítor Gamito. Apesar de uma queda no contrarrelógio final, seria dele a mítica amarela. Até à última semana foi muito complicado saber quem iria de facto ganhar. Conversava-se muito dos bastidores. Haviam 2 ou 3 atletas portugueses que tinham fortes possibilidades de ganhar, e aliás conversei com alguns companheiros meus de comunicação social que preferiam mesmo que fosse um ciclista português a ganhar a Volta a Portugal. Foi totalmente indiferente que tivesse sido um espanhol a ganhar a Volta a Portugal pelo Benfica. O que interessava era a águia que estava lá no peito, e portanto via-se nos olhos das pessoas a alegria de terem a águia naquela camisola que tinha ganho a Volta a Portugal. A paixão por um clube tem razões que a razão desconhece. Não vale a pena tentar explicá-la, qualquer que fosse o nome, a nacionalidade ou a história daqueles ciclistas. O facto mágico de envergarem a camisola encarnada assegurava-lhes a devoção incondicional de todos os benfiquistas. Subitamente, mais de 20 anos depois, o perímetro da volta era de novo desenhado a vermelho. O ciclismo com o Benfica na estrada ganhou porque trouxe mais gente para as estradas, trouxe mais alegria, mais cor, porque andávamos de norte a sul do país e víamos bandeiras por onde íamos passando, víamos bandeiras, víamos pessoas com cartazes, com palavras de incentivo, com fotografias. Portanto, só à conta do Benfica pode-se dizer que o ciclismo ganhou. Eu recordo da volta de 99, em que acompanhei uma etapa entre Bragança e o Alto da Senhora da Graça. E era impressionante ver que havia gente do Benfica com os chapéus do Benfica, com as bandeiras do Benfica, com cartazes do Benfica, nos sítios mais recônditos que se possa imaginar, e isso é uma festa. Mas o amor da multidão não foi suficiente. Exigências financeiras obrigariam a Luz a fechar uma vez mais a secção. Até nova reabertura, em 2007, com o prestigiado Orlando Rodrigues na direção técnica e a reputada visão empresarial de João Lagos. O regresso do Benfica com a estrutura do João Lagos regressou porque, em termos de visão empresarial, o João Lagos e, portanto, as pessoas que trabalhavam naquela estrutura terão pensado que seria uma mais-valia, como organizador de prova, ter, por exemplo, numa Volta a Portugal, uma equipa como o Benfica. Portanto, conseguir apoios para uma Volta a Portugal seria diferente entre ter todas as outras equipas e ter uma equipa como o Benfica. Foi um novo projeto que foi levado avante com carisma, com muito empenho, da parte de toda a estrutura da Lagos, com muitas dificuldades financeiras, porque não foi fácil, aliás, arranjar os tais patrocínios, e foi pena não ter continuado. Como corolário podemos dizer é que o Benfica, mercê dos seus grandes corredores, deu muito ao ciclismo. Não há história do ciclismo português sem o Benfica. O Benfica faz parte integrante da história do ciclismo, é um dos elementos fundamentais, é um dos pilares fundamentais do ciclismo em Portugal. O Benfica pode e espero bem que volte a ter um grande papel no ciclismo nacional, até pela tal roda que está no emblema e que seria uma maravilha a gente ver também de novo nas estradas. José Maria Nicolau e Fernando Mendes conquistaram cada um 3 clássicas Porto-Lisboa para o Benfica. Quanto à volta, foi vencida por 12 vezes pelos encarnados, individual ou coletivamente, entre 1931 e 1999. A roda da bicicleta no emblema do Sport Lisboa e Benfica não é, portanto, nem um acaso,
nem uma mera curiosidade histórica. O colorido que a volta ganha nos pontuais regressos encarnados diz-o de uma forma bem clara. O Benfica fez-se na estrada e à estrada há de regressar. Radio Tour Information.